Tem gente que ainda não entendeu que quando Jesus disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles", ele estava ensinando qual é o vértice espiritual e histórico que dá significado à igreja. Ou seja, ele ensina o que realiza a verdade da igreja como um encontro humano. E o contexto fala de reconciliação. Um irmão ofendido tem que procurar o ofensor e tentar ganhá-lo. Isso deve ser feito insistentemente, até que o próprio ofensor rejeite toda a conciliação. A palavra grega que designa essa reunião é a mesma que fala de harmonia, como se o que estivesse em curso fosse uma afinação de instrumentos. O outro polo mais adulto dessa proposta está em Lucas, quando Jesus diz que se deve perdoar ao irmão até 70 vezes 7 num único dia. Ou seja, a proposta de Jesus nos põe a todos de calça curta e necessitados de dizer: Senhor, aumenta-nos a fé, pois ainda não somos cristãos. Até o 4º século, o que impressionou os pagãos que observavam os cristãos não era a perfeição deles, mas o amor e a graça com a qual se tratavam e tratavam o mundo. Olhem como se amam! Era a estupefação que ecoava nas palavras de gente que olhava os cristãos de fora, conforme vários testemunhos encontrados em antigos textos históricos. Portanto, a perfeição da igreja é não se vender como perfeita, mas sim se revelar, sem ensaio e performance, como lugar de misericórdia e graça. Não é possível esperar perfeição de nenhum de nós. Somos caídos e maus, o melhor de nós ainda é mau. O que nos faz diferentes é nossa atitude, se é honesta com a própria queda e, sobretudo, sincera com a graça que todos nós temos recebido. Daí a perfeição do discípulo ser sua humildade. Humildade para ser, sem ser ainda o que deseja. Humildade para viver com misericórdia, pois ele mesmo carece dela todos os dias, nos céus e na terra. Repito, o problema da igreja nunca foi os seus erros humanos, mas sim a sua arrogância em relação a não se enxergar e oferecer-se como a representante de Deus na terra. Quem desejar que tente. Mas no dia em que deixarmos de lado toda essa empáfia e formos apenas gente da graça, então, assustados, veremos o respeito que o mundo nos terá, conforme aconteceu até o ano 332 da presente era, ainda que algumas vezes o lugar do testemunho tenham sido cruzes e arenas. E havia problemas antes disso? Sim, sempre houve muitos problemas. Quem conhece a história sabe deles. E quem lê os textos produzidos nos 2 primeiros séculos sabe da quantidade de dificuldades internas que os vários grupos cristãos tiveram. Todavia, tais problemas não foram problemas reais, enquanto o sentido de irmandade na graça esteve presente. Não foi a perfeição da igreja que abalou o Império Romano, foi sua perfeita imperfeição, ou seja, sua humanidade vivida sob a graça e que falava de boa nova em Jesus, não nela mesma. Nela havia humildade, serviço, confissão, comunhão e coragem, sem empáfia. Me sinto um bobo falando coisas tão básicas, mas é que eu fico assustado quando vejo que os crentes de hoje não têm umbigo e pensam que estão inventando a igreja agora. E pior, dói-me ver que alguns dizem: é assim mesmo, temos que nos acostumar. Quando é que foi diferente? Bem, foi diferente apenas enquanto todos se sabiam filhos da misericórdia e buscavam renovar a mente conforme o entendimento na graça, e que só se manifesta no nível horizontal como amor e simplicidade no trato humano, o que acontece naturalmente quando a arrogância dá lugar à gratidão em razão da consciência acerca do perdão recebido. Jesus não pede perfeição, mesmo quando diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, pois a única perfeição humana é assumir sua própria imperfeição e assim imitar o Pai, não em sua perfeita perfeição, mas em sua graça, que Ele derrama sobre justos e injustos. A perfeição da igreja é ser humildemente filha desse Pai que a todos trata com misericórdia. Quem não for cego, que veja. Quem não for surdo, que ouça.
Quem tiver entendimento, não o feche. E quem tiver sido objeto da graça, que a sirva aos outros. Nossa perfeição é a justiça de Cristo. VNV TV, o canal é você.